Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos com um tema sensacional que já já eu vou passar para você. Nos aguarda. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito impactante. Com certeza vai impactar a sua vida, a sua família, a sua história. Qual a palavra que você está liberando dentro da sua casa? Onde você está? É palavra de bênção ou é palavra de maldição? É sobre isso que a gente vai falar. E eu quero, antes de apresentar elas, as nossas mulheres de fé, as nossas amadas que estão aqui todos os sábados, eu quero ler um texto para você, com você, que está no livro de Provérbios, no capítulo 18, somente um versículo, o 21, que diz assim. Preste atenção nesse texto da palavra de Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu Deus! Eu quero, antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero apresentar elas aqui, que estão conosco hoje, a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga mais top de todas, a nossa amada que está sempre trazendo experiências, né, do seu consultório aqui para você e sua casa. Também a nossa amada Maísa Firme, que sempre está conosco aqui também. Maísa que tem um projeto muito bonito, né? E depois ela pode até falar aqui. Eu sempre falo isso porque eu ainda estou para fazer uma consulta com ela, mas a nossa Maísa está sempre aqui. E a nossa querida Adriane Oliveira, que está sempre aqui com a gente também, a nossa atleta, não é? Ministra da Palavra de Deus, empresária. Queridas, e nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Qual a palavra que você tem liberado na sua casa ou onde você está? É uma palavra de bênção ou é uma palavra de maldição? E eu quero conversar com elas sobre isso, meninas, porque esse tema é um tema muito atual, não é? Que as palavras têm poder, nós já sabemos. Mas observe o que diz o texto da palavra de Deus. Você vai colher do fruto do que sai da sua boca. Não é? Isso é uma coisa assim forte. É forte. Então, quais são as palavras que nós devemos liberar na nossa casa, né? Palavras de bênção, né? Palavras que abençoem, que edificam. Palavras que levantem, né? Palavras que tragam ânimo novo, que traga esperança, que traga paz. Porque veja como é importante quando você, eu acho que já aconteceu comigo, de conversar com pessoas e eu sempre procurar trazer palavra de ânimo, Sim. de força, de coragem para aquela pessoa, né? E as pessoas quando saem de perto de você dizem, menina, eu gostei tanto de conversar com você, é uma energia tão boa, é uma energia tão positiva. Por quê? Porque a gente, é isso que a gente tem que fazer. Eu fiz um curso, onde nesse curso eles diziam que nós somos fontes. E você é fonte de quê? Né? Fonte de alegria, fonte de paz, é fonte de harmonia, é fonte de quê? Então nós temos que ser uma fonte de paz para as pessoas. As pessoas têm que chegar perto da gente e sair diferente. Melhores, mas diferente, né? Melhores. Positivo, com aquele ânimo, aquela coragem. Tem pessoas que chegam perto da gente muito tristes e nós temos a condição de ajudar essas pessoas a saírem muito alegres, muito felizes, se achando capazes, se achando autossuficientes, que têm condições de elas se descobrirem, elas não precisar ter com uma pessoa, porque tem pessoas que vivem muito na dependência de outra, Sandra, entendeu? Tem que estar dependente de outra coisa. Eu até falei essa semana no meu Instagram sobre o tabagismo. A importância de você se autoconhecer e dizer assim, por que eu sou dependente de um cigarro? Por que eu sou dependente de uma comida? Por que eu sou dependente do álcool? Porque eu não sou para ser dependente de nada. Eu tenho que ser dependente de Jesus. Somente. Mas na hora que eu começo a ter dependência de algumas coisas, é porque alguma coisa está errada comigo. Então, eu tenho que ser essa fonte de passar coisas boas, de orientar as pessoas, para as pessoas saírem de perto de mim mudadas, transformadas. Imagine palavras boas dentro da sua casa. Isso. Imagine na sua casa você transbordar coisas boas, né?
Os filhos vão crescer sabendo que ele é forte, que eles Isso. podem, que eles são pessoas que vão conseguir alcançar a vida, na vida, né? Coisas boas, coisas melhores. Mas quando você começa a falar coisas contrárias, né? Começa a trazer palavras que em vez de edificar, elas vão fazer com que as pessoas vão se baixar mais. Um exemplo, né? Você fala assim, esse menino é burro, esse menino você não está entendendo não, você é um imbecil. Nunca vai crescer. Nunca vai crescer, sua mente é tapada. Né? Isso aí, quando é falado com um pai, com uma mãe, quando é falado com um professor, gente de autoridades, né? Isso, Fala para uma criança, isso faz com que isso tem um poder de transformação muito grande e a autoestima dela vai ir retrocedendo. Isso aí leva para a vida adulta. Leva para a vida adulta, aí vai ser um homem, uma mulher que não acha que não consegue nada, acha que não consegue crescer na vida, que realmente é burro, que não entende nada. Mulheres lindas que acham que são feias, porque um dia elas ouviram que você é horrorosa, você é feia, você é isso. Elas acreditaram. E elas acreditaram, porque a palavra de um pai, da mãe, de uma pessoa de autoridade, isso faz com que a pessoa acredite. Aquilo ali fica entranhada nela ali e não tem como sair não, só depois de muita terapia ou então de consciência, né? E é muito difícil. E realmente as palavras boas fazem com que ela eleve a pessoa. E as palavras ruins fazem com que ela desça e é para uma vida inteira. Eu achei tão interessante vocês conversando e eu me lembrei essa semana, né? Eu tirei um tempo com meus familiares, né? Meu irmão, minha sobrinha. E aí a gente começou a brincar com a bolinha, né? Com essa criança, ela vai fazer 4 anos. E aí eu errei. Simplesmente eu errei. Era para ter feito o gol e eu errei, né? Enfim. E aí ela olhou para mim e disse, você consegue. Olha só. Você consegue. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, essa criança está me motivando. Quando tempos atrás, essa criança tinha um pouco de problema de birra, né? E a mãe, com toda a perseverança, com toda a insistência, toda a tranquilidade, paciência, ela foi ensinando a criança que a birra é um fator de quê? Uma frustração. E ela soube tratar muito bem isso. Então, sempre que a criança se frustrava com alguma coisa, a mãe dizia, você consegue, você consegue. Então, ela estava simplesmente replicando aquilo que ela foi ensinada. Perfeito, né? Você viu que coisa maravilhosa. Como a palavra que a mãe liberou para a vida dela, como foi forte, não é, Adriane? Como fez efeito, né? Como a gente leu aqui a palavra de Deus dizendo, é muito interessante a gente ver a realidade da palavra acontecer, né? O fruto, quem colhe é você. Se você libera uma palavra dentro de sua casa, uma palavra abençoadora, você vai colher daquele fruto. Você vai ver vida, você vai ver transformação, você vai ver mudança, você vai ver uma criança que fazia birra e ser uma criança tranquila, uma criança inteligente. Às vezes a gente vê filhos que, meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus, né? Para dizer assim, essa criança precisa realmente de um tratamento. E você vê que os pais, com o amor, as palavras, o cuidado, faz uma mudança na vida daquela criança e aquela criança se torna um adulto forte, saudável, cheio de vida, sabendo quem ele é, porque a identidade, quem realmente traz a identidade para a criança são os pais, através da palavra de Deus, e você vê aquela criança voando porque os pais tiveram uma boca santa para abençoar em vez de amaldiçoar. Porque é muito importante essa palavra abençoada, porque vai gerar uma autoconfiança na pessoa e uma segurança. Você vai ficar um adulto seguro. Vai ficar uma criança já segura, porque a insegurança é muito ruim. A insegurança, eu não acredito em mim, eu tenho medo de falar, eu fico escondido porque eu não acredito em mim. Então, você vê que é uma criança que ela está sempre... Ela não fala na sala de aula. Querendo se esconder, né? Se escondendo, porque ela não acredita nela. Ela acha que vai falar quantos adultos eu já peguei? Não, eu não consigo, porque eu acho que eu vou falar, que as pessoas vão me observar, porque eu não falo direito, porque às vezes eu erro. E isso é insegurança.
E aí você vai ver no histórico de vida, é exatamente isso. Um filho que dizia, menino, você não vai dar para nada. Menino, cale a boca que você não diz nada que preste. Isso, é forte. Então, são palavras fortes, palavras muito fortes e que causam um problema para o resto da vida, se não for tratado com a pessoa, né? Então, assim, Deus, ele é perfeito, a palavra do Senhor, ela é impressionante como ela fala de tudo e é atualizada. Atualizadíssima, né? Porque é a verdade. Essa palavra aqui, ela tem um poder muito grande. Tem tanto para amaldiçoar como para abençoar. E eu vejo que essa palavra abençoadora, você liberar uma palavra de bênção para sua casa, muitas vezes você vai dizer aquilo que você não está vendo ainda. Isso é muito interessante, porque você vai profetizar na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, e é algo que você precisa realmente ser educado para isso, você precisa se trabalhar para isso, porque você pode até dizer, mas como que eu vou abençoar esse filho, vamos dizer assim, ou esse marido que só me dá desgosto? É exatamente aí onde a palavra entra com um poder extraordinário. Você declara aquilo que você quer ver. Você não vai falar aquilo que você não quer ver. Então você vai declarar uma palavra profética que você quer ver. Pelo poder de Deus, você vai ver. É muito interessante isso, porque alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou liberar só palavra? Você tem toda o embasamento na Bíblia para você abrir a sua boca dentro da sua casa e liberar o que a palavra diz sobre você e sobre sua casa. Por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho aquele marido trabalhoso, aquele marido, pode acontecer, um marido trabalhoso, o marido chega em casa bêbado, o marido chega em casa cheio de vícios, cheio de coisa, e eu vou abrir a boca e dizer, eu e a minha casa, em vez de brigar, você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara essa palavra. Meus filhos são bênçãos. Não é? Meus filhos são bênção, minha casa é uma bênção, minha casa é do Senhor, o sangue de Jesus é quem lavou a minha casa. Então, comece a dizer aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo muitas vezes, né? É verdade. Porque também a questão da maldição mesmo, você tá murmurando o tempo todo, Isso. essa aqui não tem nada, essa aqui não tem comida nessa casa, esse menino não só dá trabalho, esse marido também, e aquela murmuração vai crescendo, 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 e você o que você vai ter dentro para proclamar de bom, né? Senão só coisa ruim para sua casa. Então, hoje, a partir de agora, começa a falar bênção. Entra na sua casa, não tiver ninguém, aí tu vai botando a mão assim, que Deus chegue aqui nessa casa, vai abençoar. Entre aqui, Senhor, vamos estar todo mundo junto, vamos orar e proclamando a bênção, até na casa vazia mesmo, né? Porque aquilo ali também vai acrescentar fé no seu coração. No seu coração. No seu coração, tu vai ter a certeza, porque a palavra é assim, né? A fé é essa, né? Vai acrescentando, enquanto a gente fala, você sempre fala muito essa palavra, né? Quanto mais a gente proclama, a gente fala, né? A gente vai crescendo e acreditando mais e mais nisso. Vai se enchendo Vai de se fé, enchendo né? de fé. Pois é, meninas, e olha o tempo aí, né? A gente já tá está aqui terminando esse bloco falando sobre esse tema maravilhoso, o poder da palavra, né? Você tem abençoado sua casa ou você tem amaldiçoado? Porque nesse segundo bloco a gente vai falar que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque eu posso estar falando uma palavra de maldição dentro de casa. Então, que no próximo bloco você não saia daí e venha assistir esse programa sensacional falando sobre você abençoa ou você tem amaldiçoado sua casa. Aguarda aí, já estamos de volta. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta! Que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Nós estamos falando hoje nesse programa maravilhoso com elas, as nossas mais amadas aqui, falando sobre o que você tem liberado na sua casa. São palavras de bênção ou palavras de maldição. E o primeiro bloco a gente falou muito sobre a palavra de bênção e a gente quer falar agora que você tenha cuidado para que você não possa estar levando palavras de maldição para dentro da sua casa. E eu posso levar uma palavra de maldição para dentro de casa sem querer falar? Pode. A reclamação, a murmuração é uma forma de maldição para você estar atraindo para dentro da sua casa. Eu lembro muito eu lembrei agora do povo do Egito, quando Moisés libertou o povo e o povo estava sendo livre. Deus levantou um homem, um líder, que foi Moisés, para tirar o povo do Egito, da escravidão, do sofrimento, para levar para uma terra que ele tinha preparado, chamada Terra Prometida, Canaã. E o povo foi, mas o povo não via o tempo chegar, a bênção chegar. Na verdade, a bênção já tinha chegado, porque eles já eram livres, né? Mas o povo começou a reclamar e a querer comer as cebolas que comia antes, a viver aquele processo lá de trás de sofrimento, de escravidão, e começaram a murmurar. Sabe quantos entraram na Terra Prometida? A murmuração se transformou em maldição. Eles não entraram na Terra Prometida. E eu vejo como a reclamação, ela traz uma maldição para dentro de casa. A gente tá falando aqui da geladeira, que você falou, Maísa. Verdade. E também aquele negócio, as pessoas, quando murmuram, até Deus, ele odeia a murmuração. Eu acho porque Deus, ele dá as coisas pra gente. Analise na sua casa o que você tem, né? E quando você começa a reclamar, a murmurar, não tem mais nada, eu não E o clima consigo. baixa, né? Aí, baixa o clima, né? Mas analise o que você tem recebido, né? Você tem saúde, você tem paz, você tem filhos saudáveis, você tem comida na sua casa. Mas, não tem uma roupa para vestir, não tem, porque você quer uma coisa sua, mas não é... Mas você tem, né? Então, a murmuração é uma das piores coisas que tem mesmo. Isso é uma verdade. Traz aquela coisa ruim. Na murmuração, você não acredita que pode algo melhorar. Você acha que no poder de Deus. No poder de Deus. Você acredita que não, é daí para pior. Quer dizer, você não acredita em falar assim, não tem, tá desse jeito, mas eu creio que Deus vai vir com providência, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que glorificar o nome do Senhor. Isso não é fácil. A gente falando assim, não é fácil, né? Porque muitas vezes quem está passando uma dificuldade muito grande só sabe quem passa. Mas se você acreditar, porque não é impossível confiar no Senhor, de jeito nenhum, porque o Senhor, ele é vivo, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Então faça esse teste, comece a dizer assim, eu vou passar 10 dias sem reclamar, não vou dizer nada. Comece a fazer esse teste, faça um teste de 10 dias. Inclusive, até eu li um livro sobre isso, viu? Eu achei muito interessante. Eu disse, esse livro eu vou tirar de letra, porque o tema já dizia isso, né? Não murmurar. E aí, um dos exercícios do livro era você usar uma pulseira, na qual sempre que você murmurasse, você tinha que trocar de braço. E eu falei, eu vou tirar de letra. Gente, o primeiro dia, pasmem, eu troquei umas 4 vezes. E aí eu disse, realmente, olha o que é você se autoavaliar. Porque uma coisa ruim chama outra coisa ruim, chama outra coisa ruim. Quando você vê, você estava com hábito, você está com hábito de murmurar. Aquilo cria um hábito. Às vezes você depara com pessoas, você diz, menina, fulano só reclama, só murmura. E a gente não olha pra gente, que a gente também pode construir esse hábito ao longo do tempo.
E interessante que ele dizia assim, você tem 21 dias para você não murmurar. Então, ou seja, a pulseira não pode ser trocada de braço. Teve o segundo dia que eu disse, não, peraí, deixa eu já mudar, porque esse negócio tá tão... Eu preciso botar para fora, mas não era hábito mesmo. E esse livro me fez refletir sobre o quanto a gente olha muito as pessoas e a gente pouco se olha. Por isso que a palavra de Deus diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque quando você se avalia, você faz uma reflexão do seu dia a dia, dos seus hábitos, você fica, assim, impressionado com o resultado. É verdade. E Deus criou o mundo com a palavra, né? Deus abriu a boca e disse, haja luz. Então, quando Deus viu o caos, Deus não disse, que caos? Deus viu o caos e disse, haja luz. Então, é isso que você deve fazer na sua casa, o que a gente falou aqui. Você vê o caos, a geladeira vazia, a falta da roupa nova, a falta do material escolar do filho, a falta do pagamento daquela luz, isso é um caos para você. Aí você começa a dizer, haja luz, que haja provisão, vai chegar, Deus vai mandar, Deus vai realizar, né? Deus vai transformar. É isso que você deve falar. Então, quando a gente fala aqui de palavra abençoada, é a palavra de Deus. A palavra amaldiçoada é quando você reclama daquilo que está acontecendo na sua vida. Porque qualquer circunstância, Deus pode mudar. E uma coisa, Deus muda qualquer circunstância. Uma coisa bem interessante é quando você está falando assim, vai ter, a provisão vai chegar. Isso. E os seus filhos estão em volta vendo isso. Ouvindo isso. Será que vai chegar? Será que não vai? Será que minha mãe está meio Daqui a pouco chega, maluquinha? Né? Será que tá... Aí quando chega, eles entendem quem é Deus. Isso, eles entendem o que é provisão. Eles entendem isso ele vai replicar na vida deles. Perfeito. E vão... Um dia na minha casa, quando não faltava isso, aquilo outro, minha mãe orou, nós oramos e aconteceu. E vai acontecer na minha casa também. Então isso aí replicado, isso aí passa de geração em geração a confiança e crer em Deus. E se a gente não professa, se a gente não fala, se a gente murmura, o que eles vão levar para a vida? Tudo que a gente está vivendo no nosso dia a dia é para refletir, é um espelho que nossos filhos estão vendo para que a sociedade vai crescendo e vai confiando e vai crendo que há um Deus que faz o milagre acontecer na vida de cada um. E é um legado que você deixa, na verdade, né? É um legado que vai de geração em geração. Imagine quantos não vão ser alcançados. Se uma criança ela permanece num ambiente que só murmura, né? Inclusive até eu estava comentando aqui nos bastidores, né? Que teve um cientista colocou 2 maçãs, né? No mesmo período, no mesmo lugar, e uma ele só amaldiçoava e o outro ele só abençoava. Pasmem, o que é que aconteceu com a maçã que só amaldiçoava? A maçã apodreceu. Por causa das palavras que foram ditas. Né? Como a maçã, imagina com a nossa alma, que é algo que a gente tem que tratar todos os dias, né, para dar um equilíbrio. As palavras, elas são sementes. Tudo que sai da nossa boca se você libera uma palavra, aquela palavra ela é uma semente e ela vai frutificar, ela vai crescer. Então, qual é a semente que você libera na sua boca dentro de casa, né? Qual é a palavra que você libera? E aí, essa palavra, por isso que a Bíblia diz que você vai colher do fruto da sua língua. Se você diz alguma coisa que é uma coisa boa, o fruto vai acontecer, vai crescer, você vai ver o resultado. Então, se a palavra é uma semente, você deve semear coisas boas. Tem até um texto que diz assim, né, que tudo que você falar, que sejam palavras que edificam, palavras que levantem, palavras que venham realmente trazer esperança, trazer vida para as pessoas. E essa palavra, ela vai crescer, ela vai dar um resultado. Eu me lembrei agora, por exemplo, muitos casais, né? Eu vou pedir a fulano para quando ele vier, vou ligar para ele trazer tal, isso. Mas eu tenho certeza que ele não vai trazer, que ele vai esquecer.
Já fala assim. Ela já começou a amaldiçoar aquela situação, né? Aí Verdade, realmente, é verdade. quando o marido não traz a chega, briga. ai meu Deus, não é que eu esqueci, eu sabia. Eu não disse? Eu não disse, eu tinha certeza. Quer dizer, por que não começa a partir de hoje mudar? Dizer, meu filho, não, mas você esqueceu, mas da próxima vez você vai se lembrar. Não tem problema não, tá tudo certo. Agora, da próxima vez eu tenho certeza como você vai lembrar. Eu vou novamente ligar pra você, mudar a história. Porque tem gente, tem casal que é assim, eu sabia, você só faz assim, você não sei o quê. É só apontando, esse dedo é apontando direto um pro outro. E só traz o quê? Contendas, desentendimentos e não vai chegar o quê? A terminar muitas vezes numa separação, né? Porque essa palavra não gerou, só gerou o quê? Maldição. Então a gente tem que ter Morte, cuidado, né? Morte. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho que parar de apontar o outro, de dizer que ele é isso, quer dizer que ele é aquilo, e mudar essa história, começar a dar palavras de bênção, palavras, não, você não é esquecido, não, porque é muita tarefa na sua cabeça, é muita coisa, mas você não é esquecido, você não é. Aí diz, você é leso, você, quer dizer, é terrível essas palavras de maldição, porque realmente ela tem um poder muito forte, do mesmo jeito que a de bênção tem, e se a de bênção tem, né? Que é uma maravilha. E tem muitos filhos que ouvem palavras de maldição terríveis. Não é nem de maldição, que ele fala assim, não sei por que você nasceu, a gente está nessa situação porque você nasceu. Meu Deus. Porque isso é um trauma que leva para uma vida terrível, né? Eu atendi uma pessoa que falou isso pra mim, que a mãe dela falou, os pais dela falaram isso. E hoje é assim, será que eu sou assim mesmo? Será que se eu não tivesse nascido tudo ia ser diferente? Aí são traumas que a pessoa leva. E onde deveria ser palavras de bênção, de paz, de alegria. Para quê? Para que ela crescer e como flecha, né? Isso. Ir longe, Como né? uma flecha, Como verdade. flecha. Filhos é para isso. Então, tome seus filhos e dê o melhor para eles em palavras, em amor, em atenção. E você vai ver, vai colher frutos bons. Com certeza. Tem criança pequena, então começa já a exercitar isso na Verdade. criança. Coloca ela em frente ao espelho e diz, você tá vendo? Você é lindo. Ou se for uma menina, você é linda. Olha, os seus cabelos são perfeitos. Deus criou você perfeita, com perfeição. Você é a coisa muito importante da mamãe e do papai. Nossa, essa criança, ela não vai ter baixa estima, ela não vai ter complexo de inferioridade, ela sempre vai estar com estima alta. Uma pessoa para derrubar aquilo que ela foi construída durante toda a sua fase de infância, pré-adolescência, adolescência, aí o diabo pira, viu? Como Maísa falou, né? A autoridade que os pais têm, a palavra que sai da boca do pai, da mãe, é uma palavra com poder, um poder sobre aquela pessoa específico, né? Então, quando o pai e uma mãe liberam uma palavra para uma criança, que foi o que você disse, Adriana, você é linda, você é perfeita, você nasceu para abençoar, você consegue, eu vejo muito isso. A gente faz muito isso com Sofia. Eu sou avó e tenho uma netinha chamada Sofia, e tenho outra neta chamada Vida. E a gente faz muito isso com Sofia. Sofia, você é linda, você é capaz, você é inteligente. E esses dias, eu lembrei agora, eu estava conversando com ela e eu falei uma palavra. Sofia, ela olhou para mim e faz, eu sou linda. Então, assim, ela já sabe que ela é linda. Por quê? Porque foi dito para ela pelos pais que ela é linda, que ela é capaz, que ela é inteligente, que ela é abençoada. E é uma riqueza quando você abre a sua boca para você abençoar os seus filhos, para você liberar palavras que edificam os seus filhos, para você dizer exatamente aquilo que você não está vendo, mas aquilo que você quer ver, pelo poder de Deus. Não é porque você é o poderoso ou a poderosa, mas é porque existe um Deus que habita dentro de você. E o Espírito Santo é o Espírito de todo o poder, porque é o Espírito de Deus. Então, quando você libera a palavra e você está em Deus, é Deus que vai trabalhar para que aquilo aconteça. Então, comece a liberar palavras de bênçãos na sua casa, na sua família, e passe a abençoar. Não reclame mais, não murmure, porque a murmuração é uma palavra de maldição dentro da sua casa, para a sua vida. Um beijo no seu coração, tenha uma boa semana e até o próximo sábado com todas elas, se Deus quiser.
todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.